Antes de começar este vídeo, deixa-me fazer uma pergunta simples. Será que qualquer pessoa que vive num país por 5 ou 10 anos merece receber a nacionalidade? Eu quero que tu deixes a tua opinião logo nos comentários, porque este tema é profundo e vai mexer com muita gente. Durante muito tempo, eu também pensei assim, que bastava viver num país, trabalhar, pagar imposto, cumprir as leis e pronto. Já era motivo suficiente para receber a nacionalidade. Mas com o tempo, com a convivência e com tudo que vi e vivi aqui na Europa, a minha visão mudou completamente. Hoje, eu acredito que a nacionalidade é uma escolha consciente e não um direito automático. E neste vídeo eu quero explicar-te por que cheguei a essa conclusão, com exemplos reais, fatos históricos e uma reflexão que talvez te faça responder tudo o que acreditavas até hoje. Quando cheguei à Europa, eu pensava como muitos imigrantes pensam. Se eu ficar 5 anos aqui, posso pedir a nacionalidade. E na altura parecia fazer todo o sentido. Eu via pessoas a receberem o passaporte português, espanhol e italiano. E aquilo parecia um selo de conquista. Era como se a nacionalidade fosse a prova de sucesso do imigrante. Só que com o tempo eu percebi que esse pensamento é mais emocional do que racional. Porque o simples fato de viver num país não significa que tu te tornaste parte da sua história, da sua cultura ou da sua identidade nacional. A nacionalidade não é um prêmio, é um vínculo moral e cultural. E eu comecei a perceber isso quando observei o que está a acontecer em vários países do mundo. Vamos ser sinceros. Há países que estão a perder a sua identidade porque transformaram a nacionalidade numa simples formalidade administrativa. França é um dos maiores exemplos. Um país historicamente forte, com uma cultura sólida que hoje enfrenta sérios desafios de integração. Há bairros inteiros em Paris onde já não se ouve francês nas ruas, onde os costumes e tradições locais desapareceram e onde muitos jovens nascidos lá não se sentem franceses de verdade. Tudo porque se distribuiu nacionalidade em massa, sem exigir verdadeira integração cultural. Outro exemplo é o Reino Unido, que também abriu muito as portas nas últimas décadas. Hoje enfrenta uma crise de identidade, divisões internas e até tensões religiosas. E o curioso é que muitos desses imigrantes, mesmo depois de naturalizados, continuam a viver isolados culturalmente, sem qualquer conexão real com o país que os acolheu. Agora compara com a China. Podes viver lá 50 anos, trabalhar, respeitar as leis, pagar os impostos e nunca vais ser considerado chinês. E mesmo assim o país funciona perfeitamente. Porque eles entendem que a nacionalidade não é residência, é pertencimento. E sinceramente eu começo a achar que a Europa precisa refletir sobre isso também. Eu acredito que um imigrante que tem a sua residência legal, o seu título em dia, já tem direitos suficientes para viver com dignidade. Pode trabalhar, ter acesso à saúde, estudar, pagar imposto, abrir negócio, comprar casa, tudo isso já é possível sem precisar da nacionalidade. Então a pergunta é: por que entregar nacionalidade a quem muitas vezes não sente ligação nenhuma com o país? A nacionalidade deveria ser um laço de alma e não um simples documento.
Há pessoas que nasceram em determinado país, mas vivem completamente desconectadas da sua cultura. E há outras que nasceram fora, mas mantêm-se parte dela sem precisar de papéis. Por isso eu digo, a residência dá-te direitos, a nacionalidade dá-te identidade. E a identidade não se impõe, constrói-se com o tempo e com o sentimento. Muitos não percebem o que está em jogo, mas quando um país começa a distribuir nacionalidade sem critérios culturais, ele está a dissolver a sua própria essência. É como se fosse misturando tudo num mesmo copo, até perder o sabor original. Isso já está a acontecer. Há países europeus onde já é difícil distinguir o que é cultura local e o que é importado. Não falo de rejeição ao estrangeiro, mas de preservar a história, a língua, os valores e os símbolos que fazem um país ser o que é. Um país sem identidade é um corpo sem alma. E quando a nacionalidade é dada sem critério, o resultado é uma sociedade fragmentada, com cidadãos que vivem no mesmo território, mas com mentalidades completamente diferentes. Hoje, depois de viver, observar e amadurecer, eu cheguei à conclusão de que nacionalidade é uma escolha, não uma obrigação. Eu posso viver em qualquer país, respeitar as suas leis, contribuir para a sua economia e ainda assim continuar fiel à minha origem. O que me faz um bom cidadão não é o passaporte, mas o meu caráter, a minha ética e o respeito que eu tenho por onde vivo. E se um dia eu decidir pedir nacionalidade de um país, que seja porque eu sinto que pertenço e não porque o sistema me permite. Nacionalidade é um sentimento, não uma estratégia. E tu? Achas que a nacionalidade deve ser um direito automático para quem vive alguns anos num país? Ou deve ser uma escolha consciente, baseada na verdadeira integração? Deixa a tua opinião nos comentários, partilha este vídeo com os teus amigos e subscreva o canal, porque aqui nós falamos o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. Até o próximo vídeo.